Compõem a mesa de honra o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. O ministro do Tribunal de Contas da União e coordenador científico deste Congresso, ministro Bruno Dantas. A advogada Tereza Arruda Alvim Vambier, que logo mais irá proferir a conferência magna de abertura. O ex-deputado federal Sérgio Barradas Carneiro, o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, o advogado Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, o secretário-geral do Conselho Federal da OAB, o advogado Cláudio Pereira de Souza Neto, o secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, o advogado Cláudio Stabile, o diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, o advogado Antônio Oneildo Ferreira, o diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, o advogado Henri Clay Andrade, o membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, Dr. César Brito, o membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, Dr. Ofir Cavalcante Júnior, o medalha Rui Barbosa do Conselho Federal da OAB, Agesandro da Costa Pereira, os representantes da advocacia brasileira no Conselho Nacional do Ministério Público, os conselheiros Esdras Dantas, Walter de Agra Júnior. Os presidentes das seccionais, Marcos Vinícius Jardim, OAB Acre, Ibanez Rocha, OAB Distrito Federal. O senhor Jorge da Silva Frache, OAB Roraima. O presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, o advogado José Horácio Halfeld. Senhoras e senhores, convidamos a todos para... Compõe a mesa também o deputado Paulo Teixeira. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição respeitosa, ouvirmos o hino nacional brasileiro. O Conselho Federal da OAB registra e agradece as presenças dos conselheiros federais, dos representantes de instituições de ensino superior, estudantes de direito, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Para o seu pronunciamento, tem a palavra o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho. Boa noite aos colegas advogados, às advogadas brasileiras.
em nome dos 875 mil advogados do Brasil, declaro aberto o evento grandioso, pioneiro, este Congresso Brasileiro sobre o novo Código de Processo Civil. O primeiro congresso que se realiza após a sanção presidencial do novo Código de Processo Civil, que se encontra no seu prazo de vacatio legis de 1 ano, para ter plena efetividade já no próximo ano. E a Ordem dos Advogados do Brasil, cumprindo uma das suas missões constitucionais, inscrita no artigo 44 do nosso Estatuto, qual seja o de aperfeiçoar a cultura jurídica, ela dá ensejo à realização deste importante congresso, que marca também a abertura do curso de especialização, do curso de atualização sobre o novo Código de Processo Civil da Escola Nacional de Advocacia. Nesse momento, além da presença, ou das honrosas presenças na sede da OAB Nacional, neste auditório, no plenário do Conselho Federal, nas turmas do Conselho Federal e no espaço externo do Conselho Federal de 2.000 pessoas, que são os colegas advogados, as colegas advogadas, os estudantes de direito, inscritos neste congresso, estamos sendo transmitidos ao vivo pela internet e o acesso, tomaremos conhecimento ao longo desta jornada, mas o acesso é também de milhares de colegas no Brasil, que demonstra o acerto da OAB Nacional, de sua Escola Nacional de Advocacia, em priorizar, ao longo deste ano, o estudo sobre o novo Código de Processo Civil como uma tarefa primordial da nossa instituição. Quero, ao fazer esta saudação de abertura, parabenizar e agradecer penhoradamente a coordenação científica do evento, efetuada pelo ministro Bruno Dantas, que efetuou de forma muito célere, cumprindo o princípio constitucional da razoável duração da organização de um congresso, em um tempo ágil, realizou, organizou e nos brinda com este evento. Saúdo, portanto, o ministro Bruno Dantas, agradeço de forma muito efusiva em nome da advocacia. Por igual modo, o agradecimento à colega advogada, ilustre jurista, competente parecerista, doutora Tereza Arruda Alvir Vanbier, ela cujo nome de estudo, profundamente identificada com a ciência processual do nosso país, que foi a relatora no âmbito da comissão de juristas constituída para elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que ora se materializa. O agradecimento que faço à Tereza e ao Bruno é estendido a todos os membros da comissão de anteprojeto, porque as conquistas da advocacia que podemos celebrar hoje, conquistas que dizem respeito ao âmbito dos honorários advocatícios, que passam a ter natureza alimentar, que não mais poderão ser aviltados porque teremos um percentual mínimo e máximo em relação à fazenda pública, que será tratada em igualdade, vencida ou vencedora na demanda judicial no que se refere à fixação de honorários, honorários que não mais poderão ser compensados, o que significa que o advogado os perceberá na medida e na proporção em que for vitorioso na demanda, ainda que parcialmente, honorários que, portanto, não mais poderão ser compensados, que poderão ser recebidos na pessoa física ou jurídica do advogado por sua decisão, por sua deliberação, com inegável ganho tributário para a classe. Também o novo Código de Processo Civil fixa a contagem de prazos apenas nos dias úteis, como também estabelece a tão desejada férias dos advogados, suspendendo os prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, uma antiga aspiração da advocacia. Na realidade, essas conquistas já se encontravam no novo Código de Processo Civil desde o seu
anteprojeto já na comissão de juristas do Senado, da qual os dois fizeram parte, como também fez parte o Bedaco, e que será palestrante logo em seguida, hoje ainda à noite. E vai o agradecimento, portanto, a todos os que integraram aquela comissão. Devo dizer que, para além destas conquistas, o novo Código põe o advogado como protagonista do processo. À medida em que valoriza a advocacia, também aumenta a responsabilidade. O advogado ele terá muito mais protagonismo, muito mais responsabilidades, e isso é bom para a classe. Isso também integra o item de valorização. Quer dizer, à medida em que o advogado possui mais responsabilidade, mais centralidade no processo, ele também alcança uma valorização. O novo Código de Processo Civil vem sendo conhecido por parte da advocacia como o Estatuto da Advocacia, parte 2. Porque todas as conquistas da advocacia que não conseguimos há 20 anos atrás no Estatuto em vigor, agora estão postas neste novo Código. Inclusive, tem sido motivo de críticas de alguns magistrados o fato de que o novo Código tem tantas conquistas para os advogados. Uma crítica que, portanto, a Ordem recebe de forma muito positiva e como um elogio à advocacia brasileira. Quero estender este agradecimento que faço à Comissão de Juristas, a todos os que no Parlamento efetuaram a discussão, a deliberação sobre a matéria, todos os senadores e todos os deputados federais. Devo dizer que este código é um código da cidadania. Ele não foi construído em 4 paredes ou a partir da mente de um jurista. Ele foi discutido com a academia, discutido com a sociedade. Audiências públicas foram realizadas em todo o país, no âmbito da Comissão de Juristas, posteriormente no âmbito do Senado e também no âmbito da Câmara dos Deputados. O Código foi profundamente discutido e ele é resultado de mentes e do somatório de ensinamentos de várias personalidades, cientistas, professores, entidades que participaram deste debate. É, portanto, um código democrático, o primeiro código feito no regime democrático, o primeiro código processual do regime democrático que temos, e, portanto, feito democraticamente também. E este agradecimento ao Parlamento brasileiro faço nas pessoas dos 2 deputados federais que se encontram presentes. O deputado Sérgio Barrada Carneiro, colega advogado da Bahia, de grande tradição baiana, de grandes juristas. Ele foi autor da emenda constitucional que estabeleceu a possibilidade do divórcio direto, e o seu pai, João Duval, o senador, foi autor da lei que possibilitou o divórcio no Brasil. Não, é isso? Ali foi Nelson Carneiro. Nelson Carneiro, exatamente. Separação judicial, exatamente. Então, devo dizer que nós temos na figura do deputado o primeiro relator no âmbito da Câmara dos Deputados. E, posteriormente, o relator que efetuou efetuou a consolidação dos trabalhos, a discussão, e que teve com a Ordem dos Advogados do Brasil um trabalho muito de diálogo efetivo, o deputado Paulo Teixeira, que aqui se encontra. Toda a minha homenagem da advocacia brasileira, ele que também é colega advogado de São Paulo, e que fez um trabalho muito importante na manutenção das conquistas da advocacia, como também na construção desse novo Código de Processo Civil, que visa equilibrar as 2 exigências contrapostas na Constituição Federal, que são exigências da sociedade. Por um lado, a Constituição estabelece o princípio da razoável duração do processo. Por outro, ela também estabelece a necessidade da observação do devido processo legal com todos os seus consectários, com o contraditório, a ampla defesa, o direito ao recurso, como
compatibilizar, equilibrar essas duas exigências. A razoável duração do processo, portanto, a celeridade, que milita em favor da pacificação o quanto antes do litígio, que contribui para uma sociedade mais justa. E, por outro lado, o devido processo legal, que é necessário e indispensável para a justiça no caso concreto e para a segurança e qualidade das decisões judiciais. Como compatibilizar os dois? É justamente esta tentativa de compatibilização que o novo Código o fez, principalmente diminuindo a burocracia processual, principalmente diminuindo as armadilhas do processo, buscando fazer com que o processo fosse cada vez mais um instrumento de realização do direito e menos um fim em si mesmo. Como o nosso colega, membro da comissão, Humberto Teodoro Júnior, falou na primeira reunião, nós todos aqui temos que nos despir dos preconceitos ou das ideias preconcebidas. Temos que primeiro abandonar os nossos livros. Não temos que ter compromissos com os livros que já escrevemos. E, de fato, dou meu testemunho que dos que participaram desta comissão, muitos tiveram livros totalmente inutilizados, porque se tratava de temas que o novo Código de Processo Civil simplesmente não mais tratou ou renovou completamente. O que se percebe que o compromisso de todos que fizeram parte da comissão era verificar o que funciona e o que não funciona no âmbito do processo civil, e foi este o compromisso. Portanto, eu quero aqui parabenizar o Parlamento brasileiro. A OAB tem uma sintonia muito forte com o Congresso Nacional. Compreendemos sempre que todas as ditaduras, ao se instalarem, fecham logo as garantias do Congresso, porque é lá que se encontram representadas todas as forças da sociedade brasileira e, portanto, é muito salutar esse diálogo de alto nível da ordem com o Congresso Nacional. Teremos, ao longo deste evento, além da Conferência Magna, que teremos a satisfação de, em seguida, ouvirmos da conferencista Tereza Arruda Vanbier. Logo em seguida, o primeiro painel, o advogado e o novo CPC, com a expositora Stefânia Viveiros e o expositor Zé Roberto Bedacqui. Amanhã teremos também diversos painéis sobre o equilíbrio entre ampla defesa e razoável duração do processo, casos repetitivos, terceiros no processo, recurso, tutela de urgência e tutela da evidência, além da Conferência Magna de encerramento, que será feita amanhã às 19 horas pelo ministro Luiz Fux. Teremos expositores como Alexandre Câmara, Luiz Vanbier, Elias Marques de Medeiros Neto, ministro Bruno Dantas, Paulo César Pinheiro Carneiro, ministro Mauro Campbell, Sérgio Barradas Carneiro, Cássio Scarpinella Bueno, Leonardo Greco, Cláudio Lamáquia, Luiz Cláudio da Silva Chaves, Nelson Nery Júnior, Cristiano Martins, Aloysio Mendes, Eduardo Telamini, portanto, e o próprio Paulo Teixeira, logo amanhã, na primeira mesa. Portanto, percebam que é um evento, embora enxuto, embora dinâmico, como devem ser as coisas no mundo moderno, bastante intenso e bastante denso. Uma contribuição da ordem neste pontapé inicial. Um congresso que é feito totalmente gratuito, cuja inscrição foi gratuitamente efetuada para toda a sociedade, a comunidade jurídica, os estudantes, os advogados, como uma contribuição da nossa entidade à advocacia brasileira. Portanto, registrando a presença também do diretor da Escola Nacional da Advocacia, Henrique Clay Santos de Andrade, também destacando o lançamento deste curso. Todos vocês podem acessar posteriormente o site da OAB, oab.org.br, e neste site acessar a página da Escola Nacional da Advocacia, e lá vocês verificarão este curso de atualização sobre o novo Código de Processo Civil, que é ofertado pela Escola Nacional de Advocacia, cuja abertura se dá também por ocasião da abertura deste congresso. Saúdo a diretoria do Conselho Federal presente, os ex-presidentes da OAB, todos os conselheiros federais que aqui se encontram e todas as colegas advogadas e os colegas advogados. Que esse Código de Processo Civil seja um importante pontapé, um importante estímulo
para uma justiça que atenda melhor o destinatário de sua existência, que é o cidadão brasileiro. Sabemos que não é suficiente a mudança legislativa. Ela é importante, mas não é suficiente. Precisamos também modificar a estrutura do Poder Judiciário, aumentar a capacidade do Poder Judiciário de ampliar demandas. Precisamos ter mais organização, transparência no Poder Judiciário, aplicar mais os recursos na primeira instância do Poder Judiciário, fixar o juiz na comarca. São questões importantes da estrutura do Poder Judiciário, também vitais para uma distribuição equânime e efetiva da justiça, uma melhor prestação jurisdicional. Como também é preciso um terceiro ponto, que é a mudança cultural. Nós temos que entender que o processo moroso, ele traz o descrédito para a justiça, desvaloriza o advogado e põe o cidadão desprotegido. Não é bom para ninguém, não valoriza a profissão, não atende o cidadão e contribui com a ineficiência da prestação jurisdicional. Temos que ter a cultura da celeridade. Com a mudança legislativa, a mudança estrutural e a mudança cultural, daí sim, esse tripé de mudanças, nós conseguiremos um avanço no sentido da melhor prestação jurisdicional da justiça brasileira. Depois, portanto, destas breves palavras, nós partiremos em seguida para um momento exponencial desta abertura, que será ouvir a nossa relatora do Código de Processo Civil, a relatora no âmbito da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto, Tereza Arruda Wambier, e deste modo agradeço e declaro aberto o Congresso Brasileiro sobre o novo Código de Processo Civil. Muito obrigado.